Meus irmãos, meus amigos, pela infinita misericórdia de Deus, estamos de volta. Eu estou muito feliz em poder estarmos juntos mais uma vez. Mais um vídeo, e eu tenho certeza no Senhor que através deste vídeo de hoje, o Espírito Santo vai convencer milhares de pessoas, porque este é o seu propósito na terra. A palavra diz que o Espírito Santo é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, fique firme, continue conosco até o final e tome posse das bênçãos que Deus tem para todos. Onde quer que vocês estejam, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado. Deus vai lhe recompensar. Mas se você ainda não se inscreveu, Deus pede, né? Olha aí, Deus pede, né? Ele, em alguns casos, ele até pede, mas ele deseja que você se inscreva agora mesmo. Compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. Amém por isso? Agora, aquela palavrinha para aqueles que amam a Deus de verdade. Contribuam com qualquer importância que o Espírito Santo colocar em seu coração para que este trabalho continue cumprindo a sua missão. O Pix, para você contribuir, está aí na sua telinha. Muito obrigado, de todo o coração, em nome de Jesus. Agora nós vamos para o melhor. Vamos para a infalível Palavra de Deus, a hora da verdade, a nossa sequência. Localize aí em sua Bíblia o capítulo 13 do Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São Mateus. São Mateus, capítulo 13, hoje nós vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. A partir de que versículo, pastora? A partir do versículo 24. Então, pronto. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Acompanhe. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Muito bem. Meu prezado irmão, meu amigo, esta parábola, ela fala do passado, porque foi Jesus quem a ensinou, fala hoje do presente e também fala do futuro. Por isso é importante que todos estejam atentos. O texto foi dividido em quantas partes, pastor? 4. Em 4 partes. Tudo isso para facilitar a nossa compreensão e a nossa dissertação sobre o texto. Amém por isso? Então pronto, para a gente ganhar tempo, vamos logo para a primeira parte do texto. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Muito bem. Vocês prestaram atenção? O reino do céu é semelhante a um homem que plantou... Semeia boa semente no seu campo. Plantar e semear, né? É a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Quando eu falar plantar aqui, né? Porque eu sou do interior mesmo, né? Então, lá a gente vai, vamos plantar. Pois é. Então,
Jesus falou de um certo senhor que semeou boa semente no seu campo. No caso aqui, o campo é o mundo. Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, a semente é o evangelho. Aqui, no texto, ela é simbolizada pelo trigo. Boa semente. Trigo é uma boa semente, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Então, nesta primeira parte, é importante nós entendermos que naquele tempo, tá? O Senhor aqui, como é parábola, simboliza quem? Jesus. Tá? E hoje, essa pessoa que semeia a palavra somos nós. Tá? Somos os pregadores, os semeadores de hoje. Tá bem? Muito bem. Então, é bom que nós entendamos que a missão do pregador é pregar para o mundo, não é pregar para a igreja. Não. Igreja, crente não precisa do evangelho. Crente precisa, sabe de quê? De doutrina, que está desaparecendo aí nos nossos últimos dias, não é verdade? Então, mas nós temos que pregar o evangelho. O evangelho para o mundo. Por que para o mundo? Porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está perdido, o mundo está em confusão. Então, para que este mundo seja transformado, não é religião que vai transformar o mundo, não. Quem vai transformar o mundo não são os ricos, nada disso. Quem vai transformar o mundo é o evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo disse, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar, para curar, para transformar e para libertar o ser humano que crê. Então, esta é a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte. O joio é semeado no meio do trigo. Olha aí, o joio é semeado ou foi semeado no meio do trigo. Texto bíblico. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Muito bem. Então, você prestou atenção? O Senhor da seara semeou, mas enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O trigo é a boa semente, mas o joio é a má semente, é uma erva daninha, tá? Que cresce e sufoca o trigo. Então, quem semeou o trigo? Aqui na parábola foi o Senhor. Simboliza o Senhor. Simboliza Jesus. Agora, e o joio? O diabo. O diabo é ele quem semeia o joio. Por isso que ele se aproveita do momento em que a pessoa está dormindo. Né? Alguns estão dormindo literalmente porque não querem nada com Deus, não querem fazer nada para Deus, vivem acomodados, não fazem nada, passam o dia inteiro em casa, não tem coragem de pegar um folhetinho e levar ele para o vizinho. Não está fazendo nada para Deus. Esse aí está dormindo, está dormente, igual Jonas no porão do barco, no porão do navio. Pois é. Então o inimigo se aproveita também naquele momento em que a pessoa está com aquele sono espiritual. Tá? Está fora do caminho de Deus. Aí o inimigo vem e semeia a má semente. Tá? Na parábola do semeador, aqueles 75%, aquilo foi o quê? O inimigo que semeou o joio na vida daquelas pessoas, e por isso elas desistiram. Por isso que Jesus continua falando sobre semente aqui. Tá? Então temos que ter cuidado. Tá? Porque hoje, no presente século, estamos agora no século 21, estão sendo semeadas falsas doutrinas.
O joio hoje simboliza as falsas doutrinas que são pregadas hoje, no meio do povo de Deus. Falsas doutrinas. Jesus falou que nos últimos dias apareceriam falsos mestres, falsos profetas, que enganariam a muitos, se possível até os escolhidos. Que é isso? O joio, que está sendo semeado no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Tem que ter muito cuidado, temos que vigiar e orar para não sermos enganados. E agora vamos para a terceira parte. O joio não pode ser arrancado. Texto bíblico. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Muito bem. Preste atenção agora na continuação da parábola. Tá? Então, cresceu o trigo, mas cresceu também o joio. E aí o administrador viu aquilo, mas quando o senhor, o proprietário, foi dar uma olhadinha lá na seara, lá na roça, aqui na nossa linguagem amazônida, ele foi informado pelo administrador, pelo capataz, né? Olha, apareceu aqui uma plantinha, e o nome dessa plantinha é joio, e quem plantou? Disse, não, eu não plantei, foi o inimigo, um inimigo, né? Um inimigo. E aí foi identificado. O Senhor disse, olha, foi o inimigo que se aproveitou do momento em que as pessoas estavam dormindo e plantou o joio. Agora, o impressionante é que o joio cresce no meio do trigo. Ele não é trigo, ele é joio. E são semelhantes. E são muito parecidos. Tá? Então, é por isso, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado com o espírito do erro, o espírito do engano. Ah, agora é tudo a mesma coisa. Não é mesmo, é a doutrina do joio. Ah, agora, sabe, na igreja tal é assim, na igreja tal é assado, na outra é cozido. Cuidado. Tome cuidado. Porque o joio está sendo semeado no meio do trigo. E agora vamos para a quarta parte, encerrando a mensagem. O destino do joio e do trigo. Pois é, preste atenção, o que isso vai dar lá no final. Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Pois é, meus irmãos, meus amigos, o que é que vai acontecer com o joio e o trigo? Duas sementes antagônicas. Uma é boa e outra é ruim, outra é má. Então nós temos que prestar atenção para o ensinamento que Jesus estava dando. No final da colheita, quando vai acontecer essa colheita? Que já é uma aplicação escatológica lá na frente. Quando Jesus voltar, diz aqui a explicação dada por Jesus, que os anjos, os ceifeiros serão os anjos. Ainda bem que não vão ser os pastores, né? Porque se fosse pastor, o irmão fulano, a irmã fulana, tão boazinha, mas era joio, né? Aquele que se levanta, aquele que fala mal, aquele que vive dando escândalo, joio. Então, preste atenção. É muito parecido, mas vai chegar o momento da colheita. Por quê? O administrador queria arrancar logo. Não, quem vai fazer essa colheita vão ser os anjos, na consumação dos séculos. Os anjos virão nos 4 cantos da terra, quer dizer, em toda parte da terra, eles que vão fazer a colheita.
E o que é que vai acontecer com o joio e com o trigo? O trigo vai ser armazenado no celeiro. Esse celeiro aí, simbolicamente, é o céu. São aqueles que vão ser arrebatados. O trigo vai ser arrebatado quando Jesus voltar. Boa semente. E o joio? Diz aqui a explicação que Jesus deu da própria parábola, que o joio será amarrado e lançado no fogo. Esse fogo aqui simboliza, sabe o quê? Apocalipse 21:8. O lago que arde com fogo e enxofre. É lá que vão ser lançados os joios, aqueles que cresceram com o trigo, mas não eram trigo. Eram parecidos com o trigo. Você conhece alguém que é parecido com crente, mas não é crente? Tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, anda como crente, está na igreja como crente, mas não é crente, é um enganador, está apenas perdendo tempo na igreja. Mas Jesus, é por isso que o evangelho tem que ser pregado. Por quê? Porque o evangelho salva, o evangelho cura, o evangelho transforma, o evangelho liberta, e esse mesmo evangelho afirma categoricamente que Jesus Cristo vai voltar. Este mesmo evangelho afirma que a igreja não passará pela grande tribulação. Tem uns joios por aí, né? Dizendo, não é bem assim, é tudo relativo, o inferno não existe, o céu não existe. Isso é joio. Tome cuidado, tá? Seja trigo, tá? Obedeça a palavra de Deus e você vai ver que no dia do arrebatamento, conforme a Bíblia nos afirma, você vai ser arrebatado e vai ser recolhido no celeiro de Deus. Que bênção, não é verdade? Pastor, eu quero ser trigo. Pois é, amigo. Se você está sendo joio até hoje, você precisa se converter. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E não é só para cumprir um ritual, não. Aceita Jesus hoje e amanhã volta lá para o mundo. Não. Isso aí não faz sentido. Você precisa aceitar Jesus. A vitória é daquele que persevera até o fim da vida aqui na face desta terra. Quem falou isso foi Jesus. Pastor, então eu quero esta bênção para mim, para minha família, para os meus amigos. Pois não, eu vou orar por você agora. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra, aquelas que entenderam a mensagem desta parábola do trigo e do joio. Paizinho, aquelas que estão arrependidas, perdoa. Registra o nome delas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da sua vinda. Assim seja. Amém. Agora vamos orar. Porque o mesmo Jesus que operou naquele tempo, ele vai operar agora na sua vida. Basta você crer. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos os nomes que estão aqui nesta taça. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento aquelas pessoas que estão doentes. São muitas. O Senhor sabe quem são elas, onde elas moram, onde elas estão. A situação delas, o Senhor sabe. Em nome de Jesus, Paizinho, eu te peço agora que o Senhor libere do alto do seu trono a unção de cura, a bênção da cura. Em nome de Jesus, eu ordeno, receba agora, meu irmãozinho, meu amigo, a bênção da cura. Seja curado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está com depressão, você que está com ansiedade, você que está oprimido pelo diabo, você que não consegue se livrar dos vícios, em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Seja livre, seja livre, seja livre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oro agora por todas as famílias. Deus sabe da situação de todos vocês. O que está acontecendo em cada família. Em nome de Jesus, receba o impacto do poder de Deus, do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receba a vitória para toda a sua casa, para toda a sua família, em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, meus amigos, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado de todo o coração pela audiência de todos vocês. Estaremos juntos em nome de Jesus em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!